Estão me ouvindo bem? Bom dia a todos, né? Vamos começar a primeira palestra do dia sobre automação de testes na cloud. Meu nome é Mauro, obrigado pela apresentação. Obrigado também por matar um slide meu, que eu ia falar sobre um pouco de Kaizen. Mas tudo bem, fica sossegado. Não, tá tranquilo. Então, obrigado a todo mundo por ter vindo. Começando, então, só pelos agradecimentos, agradecendo todos vocês por estarem aqui. Obrigado também pela eMasters, pessoal da comunidade Android DevConf, que deu essa oportunidade de falar aqui. Vamos lá. Bom, como teve a apresentação, meu nome é Mauro, eu sou engenheiro de computação formado pela Unicamp. Eu trabalho com Android já faz um bom tempinho, mas também sempre fico pulando de Android para web, e recentemente comecei a trabalhar com iOS também. E nesse tempo, assim, você acaba conhecendo diferentes ambientes e nisso acho que acabei em seguida indo para a CIT. Quando eu fui para a CIT, aí você tem uma noção de processos e como funcionam, como fala, os processos da empresa no geral. E desde então entrei lá no ano passado. Eu virei arquiteto de software lá na CIT. E falando um pouco da CIT, a CIT é a empresa de Campinas. Alguém aqui daqui é de Campinas? Não? Ah, legal. Também madrugaram hoje para vir para cá. Acordei 5 da manhã para vir para cá, mas aí eu sinto falta. Nessas horas eu vejo que foi bom ter que continuar em Campinas, porque você vem para São Paulo, você pega esse trânsito, você dá valor à cidade de lá. Porque a CIT, então, ela é uma empresa, ela é especializada, é uma especialista global, né, em soluções digitais, né, e eles focam nessa inovação digital. Então, antigamente era muito conhecido como uma fábrica de software, né, e eles foram evoluindo com o tempo para agora melhorar nessa questão da entrega do software em si, eles conhecendo os seus processos, melhorando os seus processos, e que aí eu vi o Kaizen, né, que é a questão da melhoria contínua. Eles foram aprendendo, aprimorando os processos, desenvolvimento de software, desenvolvimento de pessoas, e vem transformando assim a questão de transformação digital, né, que eles chamam, Lean Digital Transformation, né, que é um termo que eles estão usando bastante. Só para avisar, o cronômetro aqui não startou, viu, dos slides. Ah, beleza. Então, daí tem essa questão da melhoria contínua, que é a questão do Kaizen. Então, eles têm um forte controle dos processos de desenvolvimento de software, com questão de métricas e acompanhamento delas, né? Porque não é só você medir, né? Você tem que também acompanhar essas métricas e atuar em cima delas. E aí, entrando na CIT, assim, eu vim de outras, assim, a ideia hoje também é contar um pouco das experiências que eu tive nas outras empresas, né? E como chegou nessa apresentação, questão de testes automatizados. Porque eu vim de uma cultura, algumas outras empresas que eu trabalhei não tinham essa cultura de desenvolver testes, né? Lá tem uma empresa que eu trabalhei, o pessoal até a gente era multado se a gente fosse, o gerente nosso ele quase multava a gente, queria multar por desenvolver testes ou seguir boas práticas, né? E aí você pensa, putz, tá certo isso, né? Como que a gente está tentando fazer desenvolver o software da melhor maneira, né? Entregar com melhor qualidade para o cliente. E lá na CIT teve essa questão da melhoria contínua. E aí, bom, depois disso, o que o arquiteto de software lá faz, né? Então, além de código, claro, porque tem que sempre estar trabalhando, né, no desenvolvimento, vendo como se aprimorando tecnicamente, né? Muitas vezes faz mais provas de conceito do que o código que chega em produção. Além disso, revisão de código. Então, você tem que se aprimorar tecnicamente para poder também revisar o código dos outros desenvolvedores, né?
Além disso, faz o design do projeto, né? E o arquiteto lá, ele é responsável pela gestão técnica do projeto em si. Então, de responsabilidade dele, por exemplo, fazer a gestão não só do projeto, tecnicamente, né? A parte de gestão de negócios fica muito do lado do Scrum Master, mais do que do arquiteto, mas o arquiteto ele faz a questão da gestão técnica do projeto e também do time, né? O acompanhamento tecnicamente do time, como o time está evoluindo tecnicamente e o projeto consequentemente. Então, para isso, a gente tem alguns acompanhamentos, como o Check and Adapt, né? Que faz parte da melhoria contínua. Obrigado. Que você sempre faz aquele ciclo do PDCA, você planejar, desenvolver, plan, do, check and act, né? Check and adapt, isso. Que são reuniões, por exemplo, semanais ou quinzenais, para você avaliar diferentes aspectos do projeto e como você está seguindo ele. Além disso, são feitas análises de riscos e a gente também verifica a questão de eficiência dos desenvolvedores, no sentido de a gente estar fornecendo um ambiente propício para o desenvolvedor atuar bem e, consequentemente, entregar um projeto de boa qualidade, né? Porque não é só desenvolver bem, desenvolver usando as melhores tecnologias, mas aquilo que você está entregando para o consumidor final tem que ser bom também. Então, algumas perguntas que a gente deve fazer lá como garantir, por exemplo, que a gente está entregando o que a gente está entregando está sendo com qualidade e também de forma eficiente, né? E outra coisa, como que a gente verifica a qualidade do time, né? Como que o que ele está produzindo, se aquilo gera muito retrabalho ou não, né? Se aquilo que ele produz está sendo bem executado, bem. E, além disso, como você verifica que as alterações que os desenvolvedores fazem não produzem bugs, né? Isso tanto durante o desenvolvimento quanto as outras fases, né? De UAT ou quando o software, o programa, a aplicação, ele já está em produção. E, claro, durante o ciclo de desenvolvimento acontece muito a questão dos refactors, né? E assim, é bom, não é retrabalho, assim, faz parte, né? Porque você era uma pessoa antes e o refactor tem que acontecer, porque depois que você terminou o desenvolvimento, você é uma outra pessoa, entendeu? Você aprendeu com aquilo e por isso que você tem que acabar refatorando, porque, né, assim, esse gerente anterior, ele tinha essa de refatorar, era um crime para ele, porque você estava desperdiçando dinheiro, mas é aquela coisa, você não tinha aquele conhecimento anteriormente, né? Agora você tem uma visão do todo e consegue aplicar isso. E, claro, como garantir, né, tudo isso? Bom, testes, né? É por isso que a gente está aqui hoje. Acredito. Quem daqui é desenvolvedor? Desenvolvedor propriamente dito? Gerente ou tester? Ah, legal. Então, e é por isso que a gente desenvolve testes, né? E, bom, aqui é um exemplo. Prometo que eu não vou entrar tanto em detalhes de como criar seus testes, né? Mas eu vou falar de uma forma mais genérica e depois, claro, como executar seus testes na cloud. Então, essa é a pirâmide de testes, né? Eu não sei quantos de vocês já viram, mas ela foca um pouco no como acontece normalmente a distribuição de testes da sua empresa, né, no seu projeto, no geral. Normalmente você desenvolve muito mais testes unitários, né, por isso que a base... Opa! Isso. A base da pirâmide é maior. Os testes unitários, normalmente, eles são mais rápidos para desenvolver e custam menos, né? São mais fáceis de desenvolver. Você demora menos programando eles, no caso. E, à medida que vai crescendo a pirâmide, quer dizer, você tem menos testes de integração do que testes unitários. Eles demoram mais, normalmente, para ser executados, para desenvolverem, para serem desenvolvidos também, e o custo deles são maiores. Então, e, consequentemente, os de aceitação, que já estão mais na camada do negócio em si, eles fazem mais validação de negócio,
E no topo da pirâmide são os testes manuais mesmo, né? E aí o que acaba acontecendo é, muitas vezes as empresas focam nos testes unitários, né? Porque eles o custo é menor, eles são mais rápidos e você valida bastante coisa. Mas o grande problema é que eles não envolvem negócio, né? Então, o que você entrega para o cliente é negócio, é valor. Então, assim, o que acaba acontecendo, os testes de aceitação, normalmente eles entregam mais valor de negócio para o cliente. E aí vem muito a questão do que você faz durante seus testes, né? Do seu planejamento, né? Acho que o primeiro passo, quando você for separar os testes para desenvolver na sua empresa, quando você for criar uma cultura de testes, no caso, você tem que pensar sempre o que vai ser testado, né? Quando também, com que frequência vai ser testado e como e onde vai ser testado, né? Aí o que acontece por exemplo, um dos casos lá, quando a gente chegou, a gente chegou num projeto que era legado e a gente tinha muitas dificuldades, por exemplo, para desenvolver todos os testes unitários. O projeto já era muito grande. Não fazia sentido a gente, então, se já era um projeto legado, desenvolver todos os testes automatizados para esse projeto, todos os testes unitários para esse projeto. O que a gente precisava, por exemplo, era desenvolver testes de aceitação, testes de integração, para garantir, por exemplo, algumas camadas que entregassem mais valor para o cliente. Fazia mais sentido no nosso caso. Além disso, por exemplo, outros casos, você planejar os testes, né, o que você vai testar e quando você vai testar. Por exemplo, não adianta você criar todo o seu conjunto de testes, mas você não executar eles com uma certa frequência. Então, tem muito as pessoas às vezes desenvolvem toda a suite de testes, mas eles testam só de vez em quando. Então, esse é um ponto. Então, tipo, lá, uma das experiências que a gente teve lá na CIT, por exemplo, é integrar isso no nosso ambiente de desenvolvimento, né? Faz parte do nosso fluxo de desenvolvimento, né? Desenvolver os testes automatizados e executá-los, né? Normalmente, assim, a meta é desenvolver eles e executar de forma automática, né? Durante os processos de release ou de builds, por exemplo, que rodam diariamente. Então, a gente consegue separar, por exemplo, um conjunto de testes e executar eles diariamente para monitorar, principalmente como está o andamento da aplicação. E aí você consegue validar como está o desenvolvimento da sua equipe, né? Se o código que eles estão produzindo diariamente, o que isso tem gerado de valor ou de retrabalho. E, é claro, também o como e onde vai ser testado. Lá na CIT acontece muito Foi engraçado, quando eu entrei lá, eu imaginava que assim, todos os projetos ia ser tudo automatizado. Mas quando você chega lá e você vê, existem muitos projetos ainda que acontecem em testes manuais. Assim, claro, não tem problema, né? Assim, é tudo uma evolução. Tem empresas que contratam os testes manuais, porque eles têm mais confiança, vem da cultura dessas empresas, né? E aí, a questão dos testes automatizados, a gente da CIT sabe que tipo, é bom para a gente, né? A questão de desenvolver esses testes. Então, alguns casos, já passei por lá e vi, por exemplo, a empresa ela paga pelos testes manuais, mas a gente mesmo faz os testes automatizados por conta própria. A gente tem que gerar, né, por exemplo, todo o planejamento de testes, todos os test cases, tudo que a gente executou, executar eles de forma manual, mas, em paralelo, a gente desenvolve, por exemplo, os testes automatizados. E isso independente da tecnologia. Isso já aconteceu com o projeto web, projeto mobile também, então, acho que não é questão de uma tecnologia ou outra. Então, aí, falando um pouco dos cenários das empresas, né, o que acontece muito tem muita empresa que finge que testa, né? Aquele caso, foi o que eu falei, é o caso de onde a gente trabalhava.
a empresa ela não tinha essa cultura de testes, né? Você parar e testar a sua aplicação, a não ser que fosse o teste de desenvolvedor, o teste básico, era aceitável. Mas, por exemplo, eles tinham muita cultura de quando vai fazer uma release, as pessoas paravam, por exemplo, por uma semana, ninguém mexe no código, vamos todo mundo parar 2, 3 dias de desenvolvimento para testar. E aí você fala, putz, quanto de valor isso, quanto você está perdendo, né, do tempo de um desenvolvedor que poderia estar agregando em valor ao negócio, que está sendo gasto para só fazer testes, né? Testes manuais, né? Não, nem falando de testes automatizados. Bom, além disso, né, o que acontece? Testar, né, tem gente que o ideal seria testar toda alteração para você poder verificar, claro, se houver algumas alterações ou alguma alteração gerou um side effect, algum bug, algo do tipo. Mas isso é inviável, por exemplo. Se você toda história que você for entregar, se você for retestar isso manualmente, o projeto inteiro, à medida que ele vai crescendo, isso torna-se inviável. Além disso, tem o caso de testar quando você faz uma grande mudança, ou quando você faz uma release, que aí você para e testa o fluxo da aplicação inteira. Assim, é aquele ponto que você para os desenvolvedores por um tempo, ou os testers, mas que ninguém integra código naquele período. E aí aqui eu coloquei umas contas que, assim, isso, quando eu trabalhava nessa outra empresa, acho que faltou essa parte matemática, essa parte de números, para mostrar a questão de quanto os testes são importantes e o quanto isso faz diferença. Porque, às vezes, para o gerente, para alguém que vai mexer com o dinheiro, com o valor do negócio, isso faz uma certa diferença mostrar para ele. Então, por exemplo, o que acaba acontecendo, apesar de ser, às vezes, para a gente pode ser meio óbvio, mas passar isso para o superior, às vezes, é meio diferente, meio difícil. E aí, o que acaba acontecendo? Muitos casos a gente tem, por exemplo, teste de regressão. Aqui é um cenário hipotético, né, da gente estar desenvolvendo várias features numa aplicação. Claro, feature 1, 2, 3 e 4, claro que elas vão uma seguida da outra. Obrigado. E aí a gente tem 4 features, por exemplo, e o tempo do desenvolvedor, considerando, por exemplo, 8 horas por feature, e a gente imaginando 2 horas se fosse executar um teste manualmente. Esse cenário faz sentido você ter os testes manuais, que era o que muitos pensavam que acabavam acontecendo. Aí você teria, claro, olhando nesse caso, você teria 32 horas, por exemplo, de desenvolvedor gastas, enquanto você gastaria apenas 8 horas de testes manuais. Faz sentido. Só que, na prática, isso não acontece. Claro, considerando, por exemplo, 3 horas se você fosse para desenvolver os testes automatizados. A grande diferença é que no teste automatizado para o teste manual, o tempo de desenvolvimento e planejamento é maior do que o do teste manual, mas você ganha na hora de execução. E, é claro, de execuções repetidas. Aí o que acontece? O cenário mais comum, por exemplo, é quando você tem teste de regressão e as features começam a depender uma das outras, né? Então, a gente tem, por exemplo, já o mesmo esforço, por exemplo, de desenvolvimento, continuaria com as mesmas 32 horas. Mas, por exemplo, o teste manual, para você testar a feature 2, você tem que testar a feature 1 de novo. Porque uma depende da outra. Você modificou coisas no código que poderiam impactar as outras. E, consequentemente, as demais features. Então, aí para o teste manual começa a se tornar inviável. Né? Você teria, quando você for testar a feature 4, você vai ter que testar de novo a feature 3, a feature 2 e a feature 1. Isso acaba acontecendo. Né? A gente acaba desenvolvendo, você para aquele momento e você fala, putz, será que eu testei tudo? Será que tudo que eu mexi antes continua funcionando? E aí gera aquela dúvida. Enquanto isso, se você tivesse feito os testes automatizados, apesar de você gastar um certo tempo maior para executar, para desenvolver um deles, você compensa na execução. Então, na hora de executar, você desenvolve eles independente e
você consegue escalar melhor também. Por quê? O que acaba acontecendo muito, assim, você vai testar manualmente um dispositivo, mas geralmente quando você vai desenvolver uma aplicação ou um site, você tem que entregar isso para vários telefones de tamanhos diferentes, SOs diferentes, assim, operadores não, fabricantes diferentes de telefones, com diferentes tamanhos de tela, diferentes tamanhos de Android, diferentes versões de Android, diferentes versões de API. E aí a gente vê que os testes manuais param de escalar, porque você começa a ter que testar todas as features em todos os dispositivos diferentes e aí, por exemplo, você não consegue ter um tester totalmente alocado para isso, né? Ele começa a gastar muito mais em teste do que você estaria gastando, por exemplo, se fosse partir para o teste automatizado. Que aí vem a grande vantagem deles. Os cenários que a gente tem hoje em dia, com múltiplos devices, é muito mais comum. E você acaba tendo duas opções, né? Ou você parte para os testes automatizados, duas não, mais, né, opções. Ou você parte para os testes automatizados, desenvolve, roda em diferentes plataformas, ou então você deixa de testar algumas coisas, né? E aí você começa a não garantir a qualidade da entrega. Além disso, bom, ou a empresa vende, que é o que acaba acontecendo lá, é você vender todos esses testes e ter que executar todos eles manualmente. O que acaba sendo um desperdício de tempo de um tester que ele poderia estar desenvolvendo os testes automatizados, ao invés de ficar executando os testes manuais, né? Bom, chegando na parte de testes, agora entrando mais na parte de testes automatizados, acho que ficou claro até agora que por si só já é uma boa alternativa você automatizar seus testes, né? Porque você consegue executar ele em dispositivos diferentes, mesmo que os dispositivos sejam emulados, né? Não necessariamente a gente está falando só de dispositivos em cloud. E, bom, apesar de tudo, a gente sabe que a gente, como desenvolvedor, vê os testes emulados, eles são bons, mas eles não cobrem o cenário real, né? Você acaba não conseguindo simular uma configuração de rede, alguma configuração de localização, que nem um device físico, ou um device mesmo físico, só que na cloud. E outro ponto quando você desenvolve uma aplicação global, como você faz para testar a aplicação com, por exemplo, dispositivo, você abrir um bug de um dispositivo que só é vendido na China. Putz, aquele bug que está incomodando muita gente. Como faz para você testar daqui? Você vai comprar um telefone lá, mandar entregar aqui? Tipo, é inviável, né? Você ficar comprando todos os dispositivos de diferentes lugares do mundo, mandar entregar aqui em Campinas, ficar 6 meses parado em Curitiba para chegar até aqui. Então, acaba sendo inviável você fazer isso. Para isso, então, a gente tem os testes automatizados na cloud. Finalmente chegando, depois dessa bela introdução, chegando no foco da apresentação. Hoje em dia, a gente tem diversas nuvens que a gente pode testar, e cada uma tem seu atrativo. Assim. Não existe um cenário perfeito. Eu já trabalhei com algum desses 4 que eu vou comentar hoje, eu já trabalhei bem com 3 deles lá na CIT. Além disso, eu trabalhei com outros 2, acho que o Genymotion, que não está aí nessa lista, e Browser Stack também. Mas eu não vou comentar sobre eles, vou comentar um pouco sobre o AWS Device Farm, sobre o Xamarin Test Cloud, o Mobile Azure Center, não, Visual Studio Mobile Center, desculpa, o nome está errado, e o Firebase Test Lab. Né, são 4 plataformas que você consegue executar seus testes na cloud. Algumas dessas plataformas fornecem muito mais do que os testes. Eu vou tentar focar um pouco nos testes, mas também apresentar um pouco delas, né, eu vou comentar algumas coisas. Então, começando pela AWS Device Farm, bom, ela é a plataforma da AWS, da Amazon.
Nela você consegue rodar testes tanto em Android quanto em iOS, né? E neles, a grande vantagem deles, uma das grandes vantagens é, além de você executar as duas plataformas, essa diversidade dos tipos de testes que você consegue executar. Então, você consegue executar testes desenvolvidos em Calabash, ou Expresso, ou usando o UI Automator. Tem a questão do Xcode Test também, plataforma da Appium. Ele tem esses três tipos de testes próprios deles, né? Tem o teste Fuzzy, o Explorer e esse Remote Control. O Fuzzy e o Explorer são dois tipos de teste que eles olham como sua aplicação é feita, como que ela funciona, e eles vão se baseando nela para executar os testes. Então, você pode fornecer, por exemplo, no Fuzzy, ele vai um pouco focado como um ser humano estaria usando a aplicação. Já o Explorer, vida louquice pura. Ele vai clicando em tudo que tem na sua aplicação, vai tentando fazer qualquer coisa. No Fuzzy, por exemplo, você consegue colocar, se você tem um usuário e senha no começo da aplicação, você consegue informar esses parâmetros e ele vai seguindo um fluxo mais humanizado. E uma outra vantagem que eu vejo no AWS também é a questão do Remote Control, que aí você consegue usar Você consegue ver a tela do celular quando você está executando, você consegue mexer nele. Então, se você tem um bug, às vezes você não está conseguindo desenvolver seu teste automatizado para reproduzir nele, você consegue ir lá e executar manualmente mesmo. Então, essa é uma das vantagens dessa plataforma. Uma das coisas que eu gosto da AWS Device Farm, que é até o que a gente mais utiliza lá, é a questão dessa integração com o Jenkins, né? A integração dele é bem fácil, ele tem um plugin e cai naquilo de você colocar os testes automatizados no seu pipeline de desenvolvimento, né? Então, você consegue colocar isso no fluxo da sua aplicação. Você terminou o desenvolvimento, você consegue selecionar um número certo de dispositivos e executar seus testes neles. Bom, a questão de preço. O preço dele é bem vantajoso, assim, eu coloquei aí, são 17 centavos de dólar por minuto, acho que são 1000 minutos grátis para testar. E, além disso, se você não for pagar por minuto, tem uma taxa de 250 dólares por mês, né? Assim, considerando, às vezes, um projeto grande, e 250 dólares livre de... Tipo, você pode executar quantas vezes você quiser em um device em paralelo, né? E para configurar um teste lá é bem simples, né? Foi o que eu falei. Aqui é o caso do Fuzzy Explorer. Nele você consegue definir, por exemplo, usuário e senha da sua aplicação. Esse é o Explorer normal. Você define o usuário e senha e ele pode ir preenchendo e vai executando na sua aplicação com base na UI. A questão da seleção de devices cai muito naquilo do planejamento dos testes. Nele você consegue definir, por exemplo, um pool de devices que você vai executar na sua aplicação e você define esse pool para, por exemplo, eu quero toda a build minha que vai executar durante a noite e execute só nesse device, no Android, nesse, por exemplo, top devices, são os devices mais utilizados que tem no mercado. Aí ele escolhe esses devices, ele cria um pool para você, e aí você consegue executar sempre nesse device. Eu vou ter uma release agora, eu preciso testar em diferentes devices, então, eu crio um pool maior de devices para executar os mesmos testes, ou testes mais complexos, nesse gama maior de devices. Além disso, uma coisa legal da AWS Device Farm é que você consegue modificar configurações do aparelho pela própria interface. Você define, por exemplo, eu quero que o Wi-Fi esteja ligado, ou eu quero que o device esteja em tal localização. Então, você consegue emular esses cenários já num device físico mesmo, né? Então, essa é uma das vantagens. E aí você, faz o review da aplicação e coloca para startar, né? E ele vai executar ela diferentes vezes. E aí você pode escolher um timeout, por exemplo, vai que ele emperrou em algum teste, para ele não ficar gastando os seus minutos. Aí ele dá um timeout e pula esses testes, por exemplo.
Aqui é a telinha dele, ele mostra essa tela do Device Farm mesmo. Eu resolvi não fazer uma demo, porque a última demo que eu fiz estava com problema de conexão na internet. Eu fui mostrar o site, fui fazer um bot, não comunicava, então preferi colocar os screenshots mesmo, fica mais fácil. Essa é a tela da AWS Device Farm. Nela ele mostra um resuminho de como foram os seus testes. Se você precisar ver o erro que deu, ele mostra, por exemplo, o bug que aconteceu, ele tira um screenshot da sua tela, ele mostra quando aconteceu aquele erro, o que estava na tela. Então fica bem fácil de ver. E o que eu falei, a grande vantagem que eu vejo dele é a questão do plugin do Jenkins, né? Nele você consegue definir configurações globais, né? Você consegue ter esse plugin. Além disso, você precisa definir essas configurações globais da sua conta e ele puxa essas informações. Precisa configurar a questão da AWS, você cria uma conta lá, tudo, e configura, linka essa conta no Jenkins. Cria o usuário, aí fazendo esse link, no Jenkins ele já puxa para você, por exemplo, com base na sua conta da AWS, qual é o projeto que você vai testar. Você pode escolher o pool de devices que você está testando, você informa onde está a sua aplicação, qual a aplicação que você vai testar. E, além disso, você coloca um build tag, que é o que ele aparece lá no console para você. E informa, claro, aqui embaixo, os testes do Calabash, por exemplo, que é o switch de teste que ele vai executar. Esse caso do Calabash que a gente fez, a gente tinha um cenário de muitos testes prontos já, só que eles não estavam bem segmentados, né? Então, cai muito naquela de planejar seus testes quando executar e quando executar. Como executar e quando executar. Então, a gente acabou segmentando eles inicialmente. Você consegue informar ali o caminho de onde estão esses seus testes, então a gente segmentou e consegue parametrizar na build. Depois que ele roda, então, quando vocês conhecem a telinha do Jenkins, ele mostra os artefatos e aqui ele mostra um resuminho de como foram os seus testes, como foi essa última rodada. E nisso você consegue integrar no seu pipeline de desenvolvimento. Esse era um cenário que a gente tinha, esse teste do Calabash, por exemplo, foi logo quando eu entrei na CIT, a gente tinha esses 175 testes assim, já prontos do Calabash, só que ninguém executava. Aí eu falei, caramba, como assim? Vocês têm todos os testes prontos, que é a parte mais complicada, né? Você ter desenvolvido já tudo, mas ninguém executava. Por quê? Porque precisava ter... O tester não estava lá, só ele executava, ela não estava mais alocada no projeto, tudo. Aí eu falei, gente, mas você já tem tudo pronto. Então, aí a gente fez essa integração, né? Por isso que surgiu essa apresentação, todo o contexto. E a gente percebeu que, com isso, se a gente comprasse comprando o plano de $250, a gente conseguia executar um ciclo de testes, né? Cada ciclo de testes nosso demorava 4 horas. Ele testava toda a aplicação. A gente conseguia rodar isso a cada 4 horas. E nisso, isso equivale, por exemplo, 6 devices por dia, e no caso, 180 devices diferentes por mês a gente conseguia testar dessa aplicação. Né? Bom, esse é rapidinho sobre o AWS. Falando um pouco sobre o Xamarin, eu vou falar bem rapidinho, porque ele está meio que sendo descontinuado. Eu acho que ele está sendo descontinuado, né? Porque assim, a Microsoft, depois de ter comprado a Xamarin, eles acabaram focando mais nesse novo Visual Studio Mobile Center. Antigamente, no Xamarin Test Cloud, você conseguia executar testes tanto Android quanto iOS também, mas mais focados nos testes do Calabash, que era da própria Xamarin, e também nesses UI testes que são da Xamarin, mesmo feitos em C#. Ele é um pouco mais simples, ele fornece só um command line, que é o Calabash Sandbox, mas também é a mesma coisa, dá para você integrar ele no seu desenvolvimento, integra ele no seu servidor onde está o Jenkins e desenvolve normalmente. O problema dele, que eu vi um pouco, o preço é mais salgado, né? Então, para você começar a testar, você precisa pagar $100 por mês,
mas você só tem direito a um device hora por dia. Isso no total, no mês, você consegue testar 24 horas de testes no mês, né? 24 devices diferentes, né? Então, acaba sendo mais, eu acredito assim, um pouco mais custoso, né? E, bom, se você for escalar isso, mais devices, acaba ficando bem caro. E aí a Microsoft, recentemente, ele está em preview ainda, eles mostraram o Visual Studio Mobile Center. Assim como eles conseguem, assim como o Firebase, ele tem mais features, né? Não envolvem só a questão de testes, né? Eles também têm a questão de você consegue integrar com o GitHub, Bitbucket e outras coisas para ele gerar build, além de fazer o teste, tem a questão da distribuição. E ele tem toda uma suite de crashes, analytics e push notification, né? Então, ele está bem completo. E atualmente ele está grátis, porque ele está em preview, mas logo mais ele deve precificar. Ele também tem uma suite bem grande de testes, né? Você consegue executar, assim como a AWS Device Farm, uma gama bem grande, questão dos testes tanto em Android quanto iOS, mas também feitos não só em Objective-C, tem Swift, Android usando Java, Xamarin e em React Native, né, que é diferente, acho que é uma das vantagens dele, né, ele traz essa gama maior de como montar seus testes, né. Ele também possui uma gama bem grande de devices, né, ele tem 240 devices Android disponíveis e 160 devices entre reais e virtuais. E nele você consegue executar vários tipos de testes, né? Tanto feitos em Calabash, mesma coisa, UI testes usando o C#, que vem do Xamarin, Appium, Expresso e os Xcode testes. Ele não tem um plugin no Jenkins, né? Ele tem a sua própria suite de build do código-fonte, mas você pode integrar isso no seu Jenkins, por exemplo, usando o Mobile Center Command Line. Nele você consegue executar seus testes pela Command Line. Bom, para configurar o teste, bem simples também. Assim, os testes você configura na plataforma, mas você não executa nela. Você tem que executar os testes pela Command Line. E isso eu achei um pouco ruim, né? Nele você define a mesma coisa, define um pool de devices, mesma carinha, você escolhe os devices que você vai usar, você cria seu pool, disponibiliza ele, você fala como você vai executar seus testes e ele te fornece a linha do como você vai rodar. Isso eu achei bem ruinzinho, né? Porque para ele executar isso não seria tão difícil. Mas como está em preview ainda, eles estão em testes, talvez isso mude daqui para frente, né? Mas assim, para rodar também foi bem tranquilo, não tiveram muitos problemas, mas para instalar também não. Então acho que para integrar isso no Jenkins ficaria bem fácil. O último que eu vou falar um pouco vai ser sobre o Firebase. O Firebase Test Lab. Bom, o Firebase em si é uma grande plataforma, né? Então, nele você consegue medir, além do Test Lab, ele tem a questão dos push notifications, você consegue ter a questão do Analytics e as integrações com outros serviços da Google. Mas, falando do Test Lab em si, ele foca só no Android e os tipos de testes que você consegue executar nele são o Express, o Robotium, e tem o UI Automator. Além disso, ele tem o mesmo esquema parecido com a AWS Device Farm, que é a questão do Robotest, que é um teste exploratório baseado na UI. Então, é bem parecido e, assim, funciona bem. Então, os planos dele já são bem limitados, que acho que esse é um dos problemas. Para começar, ele é muito bom, porque ele tem um plano gratuito que já te disponibiliza 10 testes por dia em devices virtuais e 5 testes por dia em devices físicos. Então, você já consegue começar a testar a sua aplicação.
E quando eu comecei com testes automatizados, eu comecei na plataforma do Firebase, na empresa onde eu trabalhava antes. Então, assim, para começar, eu achei muito bom isso. A documentação é bem legal, bem fácil, bem intuitiva. À medida que vai aumentando o preço, os testes em questão, a plataforma fornece mais coisas, mas a questão dos testes continuam bem limitadas, né? Apesar de você pagar $25 por mês, você continua tendo o mesmo número de devices, testes disponíveis por dia. E à medida que você vai para um plano mais caro, aí você começa a pagar, ser bilado por hora, né? $1 device hora por dia ou $5 device hora por dia, se for device virtual ou físico. Para configurar um teste, então, mesmo esquema, tem uma carinha, tem uma interface, você define o teste lá, você cria, você pode subir até a sua aplicação lá, define o pool de devices, quais são os devices que você vai executar seus testes, como você vai executar. E ele executa lá. Ele executa lá no Firebase, você consegue executar na própria plataforma. Mas você consegue integrar também no Jenkins. Ele não tem um plugin direto, mas você seguiria o mesmo processo de baixar a command line, baixar o SDK, configura ele usando o Cloud SDK, é bem tranquilo, você configura o seu projeto, faz a ativação da conta e, por exemplo, você pode listar os devices nele mesmo. Para executar os testes, também seria por command line. Você define, você pode executar, por exemplo, definindo uma matriz de testes, onde são os devices que você vai executar, os tipos de device, que tipo de teste você vai usar, quanto você vai usar, quanto tempo o teste vai executar, quais as versões de SEO, localização, e executa eles pela command line. Então, para resumir e finalizar. Beleza. Bom, aqui é um resumo, se alguém quiser ver, aqui é um resumo das três plataformas. Eu tirei a da Xamarin mais por questão de, acredito que ele vai ser descontinuado e a Microsoft está nesse processo de mudança. Aqui eu vejo as vantagens e desvantagens de usar eles e comparação entre o número de devices que você vê em cada plataforma e a diversidade de frameworks de testes que você consegue executar nelas, né? E resumindo, então, concluindo agora, se puder deixar uma lição assim, negociar a questão do projeto ter testes automatizados, negociando, falando com o seu superior, falando com o seu gerente, tenha esses testes automatizados, para ter os testes automatizados, porque vale a pena, questão de negócio mesmo, questão de valor, tanto para os desenvolvedores quanto para a cultura da empresa. Negociando, aprovando, crie um plano de testes, né? Selecione quais são os principais cenários que você vai executar seus testes, quando você vai executar, com qual é a frequência que você vai executar, em que dispositivos você vai executar eles, e qual é a gama de testes que você vai executar, se for toda release ou toda noite. Além disso, modularize seus testes, né, para não seria necessário executar todos os testes toda vez, né? Então, separe os testes para smoke test, que passa só pelo cenário feliz, crie uns testes alternativos. Então, fica essa dica. E, claro, automatizar esses testes, né? Porque se você só desenvolver e não automatizar, não acrescentar isso no seu fluxo de desenvolvimento, os testes vão acabar sendo esquecidos e você não consegue acompanhar bem o desenvolvimento da aplicação e a qualidade da entrega. É isso. Obrigado. Obrigado. Só uma pergunta rapidinho.